Bom, boa noite, vamos lá. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre a variável de processo temperatura, tá? Então, eu trouxe alguns conceitos básicos, algumas definições, trouxe um pouco, né, da metrologia, né, informações sobre metrologia, né, para a área de temperatura. Então, tem umas informações muito bacanas que você não vai encontrar em livro de física, por exemplo, nem de engenharia. Deveria, né? Mas os livros de engenharia eles vão muito pautados nos livros de física, né? Não na parte metrológica da coisa. Então, por exemplo, definição. Você pega a definição clássica de livro, né? A definição técnica mesmo, a realidade, você vai encontrar isso nos documentos oficiais, né? Então, eu vou trazer essa novidade para vocês. Vamos trabalhar com a parte de escala de temperatura e depois exercício e depois a parte de métodos de medição, né, de dispositivos que trabalham com medição. Existem dezenas, tá? Existem vários tipos de medidores de temperatura. Tá? Nós vamos nos mais básicos, nos mais clássicos, pelo menos. Né? Qualquer processo de instrumentação industrial você vai esbarrar. Ok? Então, vamos lá, conceitos básicos. Né? Bom, dentre as variáveis físicas normalmente medidas nas indústrias, né, de processos, a temperatura é sem dúvida a mais importante. Se você for para analisar qualquer processo ao qual você cria um produto, existe um controle de temperatura. Se você for em indústria de bebidas, por exemplo, a temperatura é fundamental. Uma cervejaria, né, depois que cria a cerveja na engarrafada, lacrada, na verdade cria o chopp, aí ela passa por pasteurização. Então faz um controle, né, de variação de temperatura. Então, uma série, se você parar para analisar, uma fábrica de chocolate, a variável de processo de temperatura é a principal. Né? Então, o tempo todo, no processo de fabricação, você vai estar controlando a temperatura de certa forma. Até para que o seu produto, né, você consiga manter um padrão, uma característica. Né? Senão você fica com cada época do ano uma característica diferenciada. Isso, obviamente, não é interessante. Né? Bom, todas as substâncias são constituídas por pequenas partículas, que chamamos de moléculas, né, que se encontram em contínuo movimento. Né? Lembra dos átomos, então está em constante movimento. Quanto mais rápido o movimento dessas moléculas, obviamente, mais quente, né, se apresenta essa substância. E quanto mais lento, mais frio. Né? Então, entra a definição clássica de temperatura com base nisso aí, né, que é o grau de agitação térmica das moléculas. Então, isso é temperatura. Né? Se você tem um corpo que as moléculas, né, os átomos, os elétrons estão em bastante movimentação, agitação, a gente chama de agitação, obviamente que esse corpo vai tender a esquentar. Se você tiver um corpo com baixa agitação térmica, obviamente ele vai tender, né, a fazer uma troca térmica e tender a ficar com uma temperatura mais fria. Ok? Por isso que quando você está com muito calor, né, a gente fala, nossa, eu estou esbaforido, fica meio agitado, né? Então, suas moléculas estão muito agitadas e a troca térmica te proporciona mais calor. Bom, na prática, a temperatura é representada em uma escala numérica, né? Vamos ver bem mais para frente, na qual quanto maior o seu valor, maior é o grau de agitação das moléculas do corpo, né, do estudo de caso. O instrumento usado para medir a temperatura vai ser o termômetro, né, um instrumento clássico. Né? Por exemplo, se usarmos um termômetro para saber se a pessoa está com febre, né? Porque com a medida do termômetro sabemos se o corpo, né, da pessoa está mais quente do que o padrão, do que o normal. Também com o termômetro a gente consegue verificar qual é a temperatura do ambiente. Quanto mais fria uma noite, menor a temperatura vai apresentar nesse termômetro. Bom, um conceito, né, que se confunde às vezes com temperatura é o calor.
Entretanto, o calor, né, é a energia em trânsito ou em forma de energia que é transferida através da fronteira de um sistema em virtude de uma diferença de temperatura. Né? Então, temperatura é uma coisa, né? Calor é outra. Então, ó, temperatura e o calor, tá? Depois eu corrijo e mando para vocês. Ó, calor é a energia em trânsito, é a troca térmica, né? Em virtude de uma diferença de temperatura. Um corpo tem uma temperatura, outro corpo tem outra temperatura. Calor é a troca térmica. A literatura geralmente reconhece 3 meios distintos de transmissão desse calor, né? Então, por condução, por radiação e por convecção. Condução é um processo pelo qual o calor flui de uma região de alta temperatura para uma outra região mais baixa, né? Dentro de um meio sólido, líquido ou gasoso, ou entre meios diferentes em contato físico direto. Radiação, vamos voltar aqui. Tá? Condução é o processo pelo qual o calor flui, né, de uma região de alta temperatura para outra de baixa temperatura. Então, a troca térmica, né? Dentro de um meio sólido, líquido ou gasoso, ou diferente, né, em contato físico direto. Então, você tem uma câmara com mais calor, outra câmara com menos calor, faz a troca térmica. Isso é condução. Irradiação é o processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Então, ondas de calor, então bombardeio de calor, né? A energia transmitida por um corpo, né, energia radiante, propaga-se até outro ponto, né, até outro corpo, através do espaço que os separa. Né? Então, você tem um corpo, você tem outro corpo. E aqui você vai enviando ondas eletromagnéticas, né? Então, são uma energia emitida por corpo de energia radiante. Então, ondas de calor. Aí você vai aquecer esse outro corpo. No caso de um forno, né, por exemplo, você tem ali o fogo e está transmitindo o calor para o alimento que está dentro do forno em si. Só um momento, por favor. Então, sendo uma transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, a radiação não exige a presença no meio material para ocorrer. Isso é, a radiação ocorre no vácuo e também em meios materiais. Entretanto, né, não são todos os meios materiais que permitem esse tipo de propagação de calor. Né? Você tem metais diferentes, por exemplo. Então, essa radiação eletromagnética ela vai ser refletida. Se você tiver alumínio, por exemplo, né, então ela vai ser refletida, ela não vai ultrapassar. Ou até pode ultrapassar, né, mas o alumínio é utilizado como dissipador de calor. Né, então você vai ter uma espécie de blindagem. Né? Toda energia radiante transportada, né, por onda de rádio infravermelha, ultravioleta, luz visível, raio-x, raio gama, entre outros, pode se converter em energia térmica, por exemplo, né, por absorção. Porém, só as radiações infravermelhas é que realmente são chamadas de ondas de calor. Né? Então, se você tiver um infravermelho direcionado, você está enviando onda eletromagnética com pulso de calor. Ok? Convecção. Então, consideremos uma sala na qual liga-se um aquecedor elétrico, né, em sua parte inferior. O ar em torno do aquecedor se aquece, obviamente, né, tornando-se menos denso que o restante, havendo uma troca de posição do ar quente, né, ele vai subir e o ar frio vai descer. Então,
Você ligou um aquecedor, ou até o fato de ligar um ar-condicionado, né? No seu quarto, por exemplo. Se ele ficar lá em cima, ele vai fazer uma troca térmica. O ar quente desce, o ar frio desce, né? Faz uma troca térmica. E o ar quente sobe. Se você tem um ar-condicionado embaixo, ele vai fazer a troca ao contrário, ele vai empurrar o ar quente para cima, né? Então, algumas das vezes, uns afirmam, né, que o ar-condicionado em cima ele gela o ambiente mais rápido e outros afirmam que o ar-condicionado embaixo gela mais rápido, né, por causa dessa troca térmica, essa expansão. Esse movimento de massas, né, de fluido, chamamos de convecção. E as correntes de ar formadas são correntes de convecção. Outros exemplos de convecção são os fluxos de chaminé, por exemplo, né? Funcionamento de radiadores, de correntes atmosféricas, né? Portanto, é um movimento de massas de fluido, né, trocando em posições entre si. Repara o seguinte, né? Nós não temos significado, né, falar que convecção no vácuo ou em um sólido, né? Convecção só vai ocorrer em fluidos, ok? Fluido gasoso, fluido líquido. Então, se você tem uma massa sólida, você não faz você faz um aquecimento gradual, né? Por radiação, por transmissão, mas por convecção não. Por convecção é o ato de você substituir, né? Não é troca térmica, né? É substituição. Igual, por exemplo, célula Peltier. Célula Peltier é um dispositivo muito utilizado em alguns tipos de frigobar ou em tipo bebedouro elétrico, né? Então a célula Peltier ela tem um lado que sai ar quente, outro lado que sai ar frio. Então a transmissão de calor dela é troca térmica. Então vai retirar o calor, né, daquela peça para um lado, vai sobrar frio para o outro. Então quanto mais calor retira, né, mais frio sobra para o outro lado. Bom, medição de temperatura. O objetivo de se medir e controlar diversas variáveis físicas em processos industriais é obter, né, produtos de alta qualidade, com melhores condições de rendimento e segurança, custos compatíveis com as necessidades do mercado consumidor, obviamente. Nos diversos segmentos de mercado, químico, petroquímico, siderúrgico, cerâmico, papel e celulose, farmacêutico, vidreiro, alimentício, hidrelétrico, nuclear, entre outros, né, o monitoramento, né, dessa variável temperatura como eu comentei lá no início, é o carro-chefe. Imagina você numa empresa que cria taças de vidro, né? Se a temperatura é altíssima para trabalhar com vidro, né? Se a temperatura estiver baixa, você simplesmente não modela o vidro, você não dá uma boa dureza nele, por exemplo. Termometria, né, que é um conceito básico, é termometria. Termometria é nada mais que medição de temperatura. Tá? Eventualmente, o termo pirometria também é aplicado ao mesmo significado. Porém, baseando-se na etimologia das palavras, a gente tem uma mudança de característica. Né? A pirometria é a medição de altas temperaturas, né? Na faixa onde os efeitos de radiação térmica passam a se manifestar. A criometria já é a medição em baixas temperaturas, ou seja, aquelas próximas do zero absoluto de temperatura. 0 graus Celsius não é zero absoluto, tá? Nós vamos entender isso melhor. E termometria é o termo mais abrangente, que inclui tanto a pirometria quanto a criometria, né? Que seriam casos particulares de medição. Então, termometria é o ato de medir temperatura. Pirometria é quando você mede
temperatura alta, criometria, medição temperaturas muito baixas, próximas do zero absoluto. Bom, a diferença entre temperatura de dois corpos, né, determina a capacidade de troca de calor entre eles. Dois corpos distintos trocarão calor até que seja um equilíbrio térmico, ou seja, até que se igualem as suas temperaturas. Tá? Esse é o princípio básico da maioria dos medidores de temperatura. Ao se modificar a temperatura de um corpo, são modificadas, né, várias de suas propriedades físicas. Né? Para se fabricar um medidor de temperatura, por exemplo, é necessário escolher uma dessas propriedades, né, que nós comentamos, que caracterizam o estado do corpo, do térmico do corpo. E se o elemento de medição ou elemento sensível, né, se baseia na variação dessa propriedade, né, ao ser imerso no meio cuja temperatura, né, quer determinar, o meio de medição entrará em equilíbrio térmico com o que você deseja. Né? Se você emerge naquela temperatura específica, aquele calor daquele outro corpo, daquela substância, você vai fazer essa troca térmica. É um exemplo, por exemplo, de cozinhar banho-maria, né? É uma espécie de imersão que você faz ali. Derreter chocolate é banho-maria, por exemplo. Será determinado, então, o valor do parâmetro físico escolhido, né? O que fornecerá indiretamente a temperatura do elemento sensível. E, por extensão, né, a do meio em que o mesmo se encontra. Bom, a escolha desse parâmetro físico não é fácil. Né? Essa parte toda bem física sobre a variável de processo de temperatura é um processo um tanto difícil. Né? Pois ele deve variar somente por influência da temperatura, não dependendo de outros fatores, né? E ainda possibilitar a medição através de métodos relativamente simples e cômodos. Na realidade, não existe nenhuma propriedade termométrica, né, que satisfaça plenamente os requisitos para toda a gama de temperatura. Né? Você escolhe, por exemplo, pirometria, elevadas temperaturas, criometria, baixíssimas temperaturas. Né? Você não tem um método que seja o ideal para qualquer tipo de temperatura, qualquer valor. Né? As dificuldades básicas na medição de temperatura são, portanto, a influência de fatores externos sobre os dispositivos de medida e também a inércia térmica do sistema, né, que vai provocar esse atraso na troca térmica. Bom, se aplicarmos calor em um corpo qualquer, né, a sua temperatura vai aumentar. Da mesma forma que se a gente retira o calor desse corpo, a temperatura diminui. Então, quando você pega, né, um termômetro para medir temperatura corporal e você repara que a sua temperatura está alta, aí você vai lá tomar um banho frio ou toma um termogênico. Para quê? Para retirar calor do seu corpo. Processo de troca térmica, por exemplo. Você vai tomar um banho frio, né? Você vai fazer troca térmica. Você aquece a água e a água te resfria. Né? Com menos calor, ela vai te resfriar. Então, você está fazendo uma troca térmica. Né? Automaticamente você está trocando a temperatura do seu corpo. Por isso o termo de retirar calor do corpo. Para se ter ideia, né, o estado térmico de um corpo, né, a temperatura é expressa dentro das escalas padrões. E as escalas, em geral, são definidas em função de determinadas propriedades físicas de determinados corpos, né, basicamente. Bom, a escala internacional de temperatura ela é de 1990, né, é a mais atual, que é o ITS 90, né, que é baseada em uma certa quantidade de pontos, né, de solidificação e ebulição e pontos triplos de substâncias puras, né, tais como zero absoluto, ponto triplo da água, ponto de solidificação do estanho, ponto de solidificação da prata. Então essas são as referências para a gente trabalhar a nossa escala de temperatura, para todos os demais materiais. Né? Desculpa, essas são as referências em graus Celsius. Né?
Porém, a escala de temperatura ideal, né, deve ser independente da substância utilizada para defini-la. Né? E quem sugere isso é o Kelvin, né, que ele cria a chamada escala termodinâmica. E por Kelvin fazer essa descoberta, né, e criar essa escala termodinâmica, a temperatura, a unidade base de temperatura, né, é dada exatamente o nome dele. Ou seja, a única unidade de medida que você tem a autorização de escrever com letra maiúscula é a unidade de temperatura Kelvin, porque faz menção ao nome dele. Bom, em função da dificuldade de execução prática das escalas termodinâmicas, né, as escalas mais utilizadas são relacionadas com as propriedades físicas do corpo. Dos corpos. A gente já tinha comentado isso. Né? Então, as escalas mais conhecidas são Celsius, né, que os pontos fixos mais conhecidos da escala são difusão do gelo, 0 graus Celsius, e ebulição da água, 100 graus Celsius. Há uma outra observação importante. Tá? Você vê, até hoje, você vê em entrevista, você vê um noticiário na televisão, você vê em revista, lê jornal, e de lá, no Rio de Janeiro, segunda-feira, dia tal, fez 35 graus centígrados. Está totalmente errado. Esse C não é de centígrados. Centígrado significa uma escala divisível por 100. Tá? Então é 35 graus Celsius. Ok? Que, por um acaso, é uma escala centígrada, assim como as demais. Ou seja, ela é divisível por 100. Ok? A escala Celsius, né, se estende para baixo, né, valores negativos, até o zero absoluto. Então, o zero absoluto não é 0 graus Celsius. O zero absoluto é menos 273,15 graus Celsius, no qual, teoricamente, você consegue parar toda a agitação molecular. Você consegue fazer o chamado matar a célula. Né? Você interrompe toda a propriedade molecular dela. Então, esse é o considerado zero absoluto. Tá? Esse ponto nunca foi atingido na prática, né, tendo sido seu valor obtido através de considerações teóricas, modelagens matemáticas. Né? Então, por exemplo, você pega um simulador, você pega um MATLAB, por exemplo. Você cria, você pega as temperaturas básicas, né, por exemplo, de 0 a 100 graus, ou de 100 graus a menos 10 graus, a menos 20 graus, a menos 30 graus, até onde consegue atingir. E você faz o comportamento da célula em todas essas temperaturas. Aí, com um software no computador, você consegue criar uma modelagem, né, um software, uma programação que simula essa modelagem matemática. Então, você modela esse comportamento e você faz o software reproduzir. Aí o software começa a reproduzir o que as suas medições também fariam. Aí você ajusta ele, né, para você dizer que o que acontece ali é exatamente o que acontece se você fizesse aqui. Aí no software você consegue explorar valores, né, totalmente diferentes que numa prática de laboratório você não consiga atingir. Né? Então você consegue explorar isso, essas temperaturas, e por consideração, né, de modelagem matemática, você consegue prever o que acontece, né, com a célula, que é o caso do zero absoluto. A escala Kelvin, tá? Eu vou corrigir aqui, não é grau Kelvin não, tá? É Kelvin, já se inicia no zero absoluto, né? Foi ele que fez essa consideração. E nessa escala não existem temperaturas negativas, parte de zero absoluto. A temperatura medida em grau Kelvin, né, é chamada de temperatura absoluta. Se somarmos, né, os 273,15 graus dos valores da escala em graus Celsius, podemos obter a temperatura de um corpo em Kelvin. Né? Uma variação de 1 Kelvin corresponde a 1 grau Celsius. Né? Ou seja, 1 para 1. E essa consideração de 1 para 1, e essa consideração de 1 para 1
Ela, inclusive, ela é prevista, nós vamos ver isso, pelo documento, né, pela brochura SI, né, que é o documento, o Sistema Internacional de Unidades de Medida, né, que diz que Kelvin é grau Celsius, porque você está em escala diferente, mas é uma consideração de 1 para 1. Aumentar 1 Kelvin significa aumentar 1 grau Celsius. Bom, a escala Fahrenheit, né, utiliza pontos fixos de mais 32 graus Fahrenheit para a fusão do gelo e mais 212 graus Fahrenheit para a ebulição da água, né? E o zero absoluto em Fahrenheit, como não tem escala negativa, o zero absoluto corresponde a 459,67 graus Fahrenheit. Então, a escala Rankine, né, e a escala Réaumur são escalas, como é que eu vou dizer, de laboratório, né? Porém, a escala Réaumur você basicamente você não utiliza mais, está em desuso, né? A escala Rankine, assim como na escala Kelvin, tem o seu zero absoluto, né? E pode ser obtida somando os 459,67 aos valores da escala Fahrenheit, né? De maneira análoga, uma variação de 1 grau Fahrenheit, né, para uma variação de 1 Rankine, correto? Na temperatura de um corpo qualquer. E a escala Réaumur, como eu falei que ela caiu em desuso, né, ela estabelece os pontos fixos de fusão do gelo e ebulição da água para valor 0 Réaumur e 80 Réaumur, respectivamente. Então aqui está a escala de temperatura proposta por Kelvin, né? Então segue as 5 escalas de temperatura dos pontos correspondentes a zero absoluto, fusão do gelo e ebulição da água. Então na ebulição da água nós temos 100 graus Celsius, 373,15 Kelvin, né, 219 Fahrenheit, 671,67 Rankine e 80 Réaumur. Fusão do gelo, já 0 graus Celsius desculpa, 0 em graus Celsius, 273,15, ou seja, 100 Kelvin a menos, né, para Kelvin, 32 Fahrenheit, 491,67 Rankine e 0 Réaumur. E o zero absoluto? Que nós temos nas escalas, as escalas absolutas, né? Nós temos 2 escalas absolutas, a Kelvin e a Rankine, né? Porque elas têm o zero absoluto. Já para grau Celsius é menos 273,15, Fahrenheit menos 459,67 e Réaumur menos 218,52. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos fazer cálculos, né? E vamos utilizar aqui, mas mais para frente eu vou lembrar essa tabelinha aqui lá. Bom, vamos falar um pouco de metrologia, né? Aplicado a essa parte de temperatura. Então, existe o documento SI, né? Que é um documento do BIPM, né? Que é o órgão máximo de metrologia no mundo, né? E que no Brasil, quem presta conta, informações ao BIPM é o nosso Inmetro. Então, esse documento, por sorte nossa, existe uma tradução oficial para o português, né? E o Inmetro disponibiliza, tá? Então, documentos que o BIPM proporciona e que não tem a tradução para o português, nós somos obrigados a utilizar em francês ou em outra língua que ele vai traduzir, mas inicialmente ele é feito em francês. Então aqui está o documento, o SI em versão em francês e o nosso versão em português. Você encontra no site do Inmetro. Bom, nele, tá, nós conseguimos encontrar as 7 unidades base do Sistema Internacional de Unidades para todas as outras unidades de medida que você possa imaginar, né? Então, as 7, metro,
unidade de comprimento, quilograma, unidade de massa, segundo, unidade de tempo, duração do tempo, né? Ampere, unidade de corrente elétrica, o nosso Kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, o mol, né, quantidade de substância, e a candela, quantidade de intensidade, intensidade luminosa. Então essas são as 7 unidades de referência para todas as outras, tá? Então tá vendo aqui, ó, nós possuímos uma escala de uma unidade entre as 7 principais para todas as demais, que é a Kelvin, não é o grau Celsius. As unidades derivadas tem lá várias, né? Eu recortei somente relacionado à temperatura. Então tá aqui a tabela, tá vendo? A grandeza derivada, eu peguei a temperatura em graus Celsius, né? Graus Celsius. Aí tem uma informaçãozinha com a letra E que eu trouxe para cá, o símbolo, né, de graus Celsius. Ou seja, nós temos autorização de escrever graus Celsius dessa forma, tá vendo? E expressão em unidade base. Como é que você cria o grau Celsius? Grau Celsius ele é criado somente com a unidade de medida de referência Kelvin. Você não pega a Kelvin e multiplica por nada ou divide por nada para chegar a grau Celsius. Por isso é que informa que a variação é 1 para 1. Aumentou um Kelvin, aumenta 1 grau Celsius, né? Então olha que bacana que o SI, o documento SI fala para gente. O grau Celsius é o nome especial para Kelvin, utilizado para expressar as temperaturas em Kelvin, né? Então o grau Celsius e o Kelvin são iguais em tamanho, de modo que o valor numérico de uma diferença de temperatura ou de um intervalo de temperatura é idêntico quando expresso em graus Celsius ou em Kelvin, tá? Ou seja, não tem problema nenhum você escrever em Kelvin, problema nenhum você escrever em graus Celsius, desde que você note que a grandeza é diferente. Grandeza diferente não, diz que a grandeza é a mesma, a faixa de valor vai ser diferente. E a unidade de temperatura termodinâmica Kelvin, dentro desse documento SI, é o único documento que vai te dar a definição de Kelvin que não seja de um livro clássico de física, tá? Então, vamos lá. O SI nos afirma que a definição da unidade de temperatura termodinâmica foi criada na 10ª CGPM. CGPM é uma reunião... Vamos lá. Como é que é a metrologia, né? Você tem um sistema internacional de unidade de medida, lá na ponta da pirâmide. Aí depois vem CGPM. CGPM não é um órgão, tá? O órgão máximo é o BIPM, que é o seguinte. Então, SI, CGPM, BIPM. BIPM é o órgão máximo, tá? De metrologia relacionada a qualquer unidade de medida que você possa imaginar. BIPM. Só que de anos em anos acontecem reuniões do BIPM para poder alterar alguma coisa nesse documento SI, né? Então, na 10ª reunião do BIPM, que aconteceu em 1954, né, a resolução 3, né, o CR79, escolheu o ponto triplo da água como ponto fixo fundamental, atribuindo-lhe a temperatura de 273,16 Kelvin por definição, tá? A 13ª CGPM, ou seja, 3 reuniões depois, lá em 68, a resolução 3, né, o CR104, e metrologia, né, e resolução 4, né, CR43, que adotou o nome Kelvin, adotou o nome Kelvin e o símbolo K, ao invés de grau Kelvin, que antes ficava o grau Kelvin, né? Mas aí atribuíram ao criador, né, da ciência. Então, se escreve o nome dele ao invés de grau e a unidade de medida. Com o símbolo, né, grau Kelvin, aqui tá para baixo, né? E definiu a unidade de temperatura termodinâmica, né, que segue, né, na mesma portaria, né, 67/68, é que a reunião em 67 ela passa a valer a partir no ano seguinte, né?
Então, com a resolução 4, tá vendo? Aí afirma o seguinte, então a definição de Kelvin é essa aqui, não é o que está em livro de física. Então, ó, o Kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a fração de 1, né, sobre 273,16 avos da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Isso é o Kelvin. Tá? Disto, resulta que a temperatura termodinâmica do ponto triplo da água é exatamente os 273,16 kelvins. Né? E esse TTPW, né, é usado para representar a temperatura termodinâmica no ponto triplo da água. Tá? Então, está lá a representação. Em sua reunião, né, a CGPM de 2005, CIPM é o comitê, tá, técnico do BIPM. Então, você tem vários comitês, né, de eletricidade e magnetismo, né, de temperatura, e tem vários comitês. Então, em 2005, esse comitê afirmou que essa definição se refere à composição, refere à água com a composição isotópica, né, definida exatamente pelas relações das seguintes quantidades, ou seja, como você cria aquela definição. Você cria aquela definição colocando essa quantidade de mol, né, essa quantidade de mol, né, de 2 hidrogênios por mol e 1 hidrogênio a essa quantidade aqui de mol, né, 170 por mol, 160. Tá vendo como é que é esquisito você entender isso aqui? A união desses elementos, a quantidade desses elementos aqui, é que prova esses valores aqui. Né? Esse valor aqui. Então, é a forma com que gera o Kelvin. Beleza, o Kelvin é 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Né? Aí adotou esse valor como, né, o ponto triplo da água, que a gente viu naquela tabelinha lá. Né? A fusão do gelo. Não o zero absoluto. Então, como criar? Cria dessa fórmula aí, dessa forma. Então, existe um padrão. Criou-se a unidade de medida, produziu o padrão. E no mundo inteiro, quem cria também essa unidade de medida tem que ficar comparando com o padrão, né, para manter aquela sensibilidade mais estável. Em virtude da maneira, né, como as escalas de temperatura costumam ser definidas, permanece a prática habitual de exprimir a temperatura termodinâmica com o símbolo T em função da sua diferença em relação à temperatura de referência. Né? Ou seja, ao invés de trabalhar com 273,16 Kelvin, o próprio documento SI nos afirma que a gente pode trabalhar com 273,15 Kelvin, tá? Como ponto de solidificação da água. Essa diferença de temperatura é chamada de temperatura Celsius, né, com o símbolo T, que é definida pela equação entre as grandezas, né, de temperatura, né, termodinâmica, menos a temperatura de referência. Ok? Aí você vai ter o valor em Celsius. A unidade de temperatura Celsius é o grau Celsius, né, com o símbolo nós vimos lá na tabela, grau Celsius, né, grau C, igual a unidade Kelvin, por definição. Então, a definição de grau Celsius é a mesma definição de Kelvin. A única diferença é que a gente trabalha com uma fatia de escala diferente. Ou uma diferença de temperatura pode ser expresso tanto em Kelvin quanto em grau Celsius. Na 13ª CGPM, nessa reunião, na resolução 3, foi mencionado. Como foi mencionado. O valor numérico da diferença de temperatura vai ser o mesmo. 1 Kelvin, 1 grau Celsius. 2 Kelvins, 2 graus Celsius. A variação, né? 1 grau para 1 grau. Contudo, o valor numérico da temperatura Celsius, expressa em graus Celsius, está relacionado ao valor da temperatura termodinâmica expressa em Kelvin, né? Por essa relação aqui. Então, a temperatura dividido por graus Celsius vai ser igual, né, a
a temperatura termodinâmica dividida por Kelvin menos 273,15. Né? Ou seja, o Kelvin e o grau Celsius também são unidades da escala internacional de temperatura, né, de 1990, adotada pela CIPM em 89, né, por essa resolução aqui, e passando a valer a partir de 1990. Por isso aqui a gente afirma, né, que a norma é traço 90. Né, a reunião foi em 89, né, e passou a valer a partir de 90. Então, pegando os valores das conversões de escala de energia, trazendo de volta aqui, né, o ponto de ebulição da água, ponto de fusão do gelo e o zero absoluto, né, para as escalas Rankine, Kelvin, graus Celsius, graus Fahrenheit. Né, do jeito que nós trabalhamos lá. Escalas absolutas, quem tem zero absoluto, escalas relativas, quem não tem zero absoluto. Desta comparação, podemos retirar algumas relações básicas entre as escalas, né? Como, por exemplo, grau Celsius dividido por 5 é igual a grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5, que é igual a Rankine menos 491 dividido por 9. Né? Outras relações podem ser obtidas combinando essas fórmulas, né, e apresentadas entre si. Exemplo, o ponto de ebulição do oxigênio é menos 182,86 graus Celsius. Então, exprimir essa temperatura em Kelvin. Né? Então, a gente pega aqui, ó, e substitui graus Celsius para Kelvin. Então, aqui, ó, graus Celsius, Kelvin. Achamos lá o valor em Kelvin. Fahrenheit. Então, pega aqui, ó, né? E faz... cadê? Aqui, desculpa. E passa para Fahrenheit. Né? E para Rankine, né, substitui aqui, faz o cálculo e acha em Rankine. Tá? As conversões de temperatura, né, de uma escala para outra também podem ser feitas de acordo com as seguintes fórmulas. Né? Então, esses valores aqui, ao invés de usar esses valores aqui, ó, quebrados, a gente pega e trabalha com o valor fracionado. Ao invés de trabalhar com o valor fracionado, a gente trabalha com vírgula. Então, Fahrenheit vai ser 1,8 vezes o valor em graus Celsius mais 32. Graus Celsius vai ser a temperatura em Fahrenheit menos 32, o resultado dividido por 1,8. Né? Kelvin vai ser graus Celsius mais 273,16. E Rankine vai ser Fahrenheit mais 459,67. Bom, então vamos trabalhar alguns exercícios relacionados a isso. Então vamos lá, a gente consegue fazer junto. 200 graus Celsius passa para Kelvin. Né? Então pega a fórmula de Kelvin, 270 graus Celsius mais 273,15. Então 200 graus Celsius, que é a nossa temperatura, mais 273,15 vai dar 473,15 Kelvin. Perfeito? Então, graus Fahrenheit, 9/5 vezes a temperatura em graus Celsius, que nesse caso aqui são os mesmos 200, né? Mais 32 da fórmula. Então, vamos lá. 9/5 9/5
vezes 200 mais 32. 392 graus Fahrenheit. Perfeito? Para calcular em Rankine, é o graus Fahrenheit mais 459,67. Então, graus Fahrenheit não é o 392 aqui, ó, né? Joga ele aqui, mais 459,67. 851,67. Rankine. E Réaumur, né, 4/5 vezes a temperatura de 200 graus Celsius. Cento e sessenta. 160 Réaumur. Então, deixei destacado aqui as respostas. Ok? Então, tá lá. Fizemos juntos. Tira foto, printa a tela. Vamos lá, questão 2. Deixa eu salvar aqui. Questão número 2. 500 graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, graus Celsius vai ser igual a graus Fahrenheit menos 32. O resultado multiplicar por 5 nonos. Né? Então, aqui, ó, 500 vamos lá. 500 menos 32. Então, abre parênteses. 500 menos 32. Fecha parênteses. Vezes, abre parênteses. 5 dividido por 9. Fecha parênteses. 260 graus Celsius. Graus Celsius. Fácil, né? Menos 20 graus Celsius para Fahrenheit. Então, vamos pegar a fórmula de Fahrenheit. 9/5 vezes de graus Celsius. E o resultado, somar mais 32. Né? Então, aqui, menos 20. Ó. Feito? Então, abre parênteses. 9 dividido por 5. O resultado, menos 20. Opa. Vezes, abre parênteses, menos 20. Mais 32. Deu menos 4 graus Fahrenheit. Menos 4 graus Fahrenheit. Né? E por último, menos 50 graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos pegar a fórmula de graus Celsius. Fahrenheit menos 32. O resultado multiplica por 5 nonos. Então, menos 50, né? Menos 32. Aí, vamos lá. Menos 50
menos 32, o resultado vezes 5 dividido por 9, fecha parênteses, menos 45,55555. Então, dá dízima. Então, menos 45, aí dá dízima, correto? Aí vamos pegar, né, a terceira, vamos botar duas casas só. A terceira casa é maior do que 4? É. Então, sai fora e inclui uma na anterior. Então, 45,56 graus Celsius. Menos 45,56, né? Graus Celsius. Então, tá isso. Quem quiser tirar foto ou anotar. Ok? Vamos lá. Medição de temperatura. Quando não há transferência de calor entre dois corpos distintos, né, que estejam em contato, diz-se que eles estão em equilíbrio térmico. Né? Nessas condições, a temperatura de dois corpos deve ser igual, né? E esse é o princípio no qual se baseia a maioria dos medidores de temperatura. Bom, nos medidores de temperatura, o elemento de medição deve estar sempre em contato, né, íntimo com o meio, né, cuja temperatura se quer determinar. Então, à medida que a temperatura é feita indiretamente, né, observando-se que a variação da grandeza a qual o medidor é sensível, as grandezas que variam juntamente com a temperatura podem ser divididas em dois grupos, né, os medidores físicos e os medidores elétricos, correto? Só que o que acontece? Os medidores, né, físicos, você tem uma série de tipos de medidores, tá? Para pressão, variando a pressão, variando o volume, variando o comprimento. Eu destaquei apenas termômetro de haste de vidro, ok? Para falar um pouquinho mais. E os medidores de temperatura, né, com a classificação dos elétricos, também tem alguns, mas eu destaquei o mais usual para a indústria, que são os termopares e as termorresistências, ok? Também para falar um pouquinho mais. Vamos no primeiro aqui, ó, de haste de vidro. Bom, termômetros de dilatação de líquido em recipiente de vidro são constituídos por um reservatório, né, cujo tamanho depende da sensibilidade desejada, soldado a um tubo capilar. A este reservatório nós chamamos de bulbo, tá? E a tubulação fininha chamamos de tubo capilar, né, de seção mais uniformemente possível, fechado da parte superior. O reservatório, o bulbo, né, e a parte capilar são preenchidos por um líquido. Né? Na parte superior do capilar existe um alargamento, né, que protege o termômetro no caso da temperatura ultrapassar o limite máximo. Ou seja, o tubo capilar, o máximo dele não é o máximo que pode medir, é para não ultrapassar aquilo ali. A medição de temperatura se faz, após a calibração, né, a parede do tubo capilar é graduada em graus ou frações desses graus, né? Lembrando que é uma escala centígrada, assim como Fahrenheit. Todas elas, né? Que significa divisível por 100. A medição de temperatura se faz pela leitura da escala no ponto, né, em que se tem o topo da coluna líquida. Então, aqui estão alguns exemplos, ó. Eu até trouxe para vocês um exemplo. Então, aqui nós temos o medidor de temperatura de coluna de líquido. Aqui embaixo nós temos o bulbo, né, que é a área onde fica mais concentrada o tipo de fluido, e o tubo capilar fininho, que está visível aqui na frente por conta do mostrador. Ok?
Os líquidos mais utilizados são mercúrio, tolueno, ácido e acetona, né? A tabela a seguir mostra as características deles, né, de alguns deles. Então, o caso do mercúrio, ó, ponto de solidificação dele é menos 39, então a gente consegue trabalhar com 0, com menos 3, menos 10, sem problema nenhum, né? E o ponto de ebulição mais 357. E a faixa de uso, menos 38, né, até 550 graus Celsius. Álcool etílico de menos 115 graus Celsius até mais 78, e a faixa de uso, né, desse tipo de fluido é de menos 100 a 70 graus Celsius. E o tolueno, né, de menos 92 a mais 110, e a faixa de uso é mais apertada, né, de 80 a 100 graus Celsius. Isso vai da sensibilidade dele, ok? Aqui, por exemplo, quanto maior a temperatura, né, ele sobe aqui, ó. Então, nesse caso, ele tem a escala em graus Celsius e tem a escala em Fahrenheit. Neste momento, ele está medindo aproximadamente 27 graus Celsius, aproximadamente 81 graus Fahrenheit, né? Se a temperatura estiver muito próxima desse bulbo aqui, obviamente a sensibilidade vai ser menor, porque você vai ter muito fluido líquido concentrado. Então a variação dele não vai ser linear, tá? Então, quanto mais próximo do bulbo, menor a capacidade, a sensibilidade dele, né, em te informar o valor de temperatura. Medição de temperatura com um termopar, né? Então, um termopar consiste de dois condutores metálicos, né, de natureza distinta, na forma de metais puros ou ligas homogêneas, né? Os fios são soldados em um extremo, ou seja, você tem dois condutores feitos de elementos químicos diferentes. Aí encostam a ponta na outra e faz um processo de soldagem. Na verdade, não é nem bem solda, não, é fusão. Você aquece até esses dois elementos se juntarem. Aí fica uma bolinhazinha. Então, esse elemento, essa ponta vai ser a junta de medida, vai ser o sensor. Então, o sensor, na verdade, é só a ponta. Aí você pega um termopar industrial, uma haste gigantesca, mas o sensor mesmo é só a ponta. A haste gigantesca é, por exemplo, um tanque, um reservatório, uma caldeira, para poder chegar até o ponto ideal que você deseja medir. Tá? A outra extremidade, né, dos fios é levada a um instrumento de medição de força eletromotriz, ou seja, esses dois condutores, né, de elementos químicos diferentes são fundidos, um condutor vai produzir negativo, o outro vai produzir positivo. Um valor muito pequeno, na ordem de milivolts, mas é o suficiente para um voltímetro conseguir identificar, né? Na escala de milivolts, conseguir identificar. Então aqui, ó, né? Você tem um instrumento, indicador e controlador, você tem um voltímetro para medir tensão elétrica, né? Então você tem o condutor aqui, ó, passa pelo bloco de ligação e vai ter cabo elétrico, passa pelo bloco de ligação e vai ter cabo elétrico em cores específicas para dizer quem é negativo e quem é positivo, né? Aí o voltímetro você vai botar positivo, positivo, negativo, negativo, e ele vai fazer a leitura da tensão com base na variação da temperatura que está sendo medida pela junta, né, pelo elemento sensor, que é a extremidade dele. Bom, o ponto onde os condutores, né, que formam o termopar se conectam ao instrumento, né, é chamado de junta fria. Aqui no final, né, chamado de junta fria, ou junta de referência, né? Então, a imagem aqui representa, nesse desenho esquemático, os componentes de ligação para a medição de temperatura por termopar. Termopar, gente, também é conhecido como par termoelétrico, porque esse par, né, ele é o
produz o 0 volts e tensão positiva em milivolts, ok? Quando a temperatura da junta, né, de referência é mantida constante, verifica-se que na força eletromotriz, ou seja, na tensão que ele vai proporcionar, né, vai ser em função da temperatura, né, da junção de teste. Este fato permite utilizar um par termoelétrico como se fosse um termômetro. Então, a variação de temperatura vai proporcionar uma variação, né, de milivolts. Do menor valor de temperatura que é capaz de medir, vai produzir um valor de tantos milivolts, né, um valor determinado de milivolts, e o valor máximo que esse sensor tem capacidade de medir vai proporcionar um valor máximo de milivolts. O efeito Switchback, né, se produz pelo fato de que os elétrons livres de um metal, diferente de um condutor para o outro, lembra que são condutores com elementos químicos diferentes, né, dependem da temperatura. Quando os dois condutores diferentes são conectados para formar duas junções, né, e estas são mantidas em diferentes temperaturas, a difusão dos elétrons na junção se produz, né, em ritmos diferentes. Então, se está em temperaturas diferentes, eles vão produzir militensões diferentes. O sinal da força eletromotriz, ou seja, a tensão gerado pelo gradiente de temperatura, né, existe entre duas juntas quente e fria, né, e será, de um modo geral, indicado, registrado ou transmitido. Então, um sensor que vocês usaram na planta de vocês, por exemplo, tinha lá transmissor de pressão, transmissor de nível, acho que não tinha nenhum transmissor de temperatura. Mas se fosse transmissor de temperatura, poderia ter um sensor como esse, por exemplo, detectando variação de temperatura e enviando variação de militensão para que o transmissor convertesse para 4 a 20 mA, 1 a 5 volts, 0 a 10 volts, por exemplo. Bom, correlação entre a força eletromotriz em função da temperatura, né? Visto que a força eletromotriz, né, que é a tensão gerada por um termopar, depende da composição química dos condutores e da diferença de temperatura entre essas juntas, né, visto que cada grau de variação de temperatura, podemos observar a variação da força eletromotriz gerada pelo termopar, né, a tensão gerada por ele. Portanto, podemos construir uma tabela de correlação entre a temperatura e a respectiva tensão que ele proporciona, né? Por uma questão prática, padronizou-se, né, a levantamento dessas curvas conjunta de referência à temperatura de 0 graus Celsius. Né? Então, a referência sendo 0 graus Celsius, então você tem tipos de termopares diferentes, né? Termopar tipo T, tipo J, tipo E, tipo K, tipo R, tipo B, tipo S, sendo E e B os menos utilizados. Tá? Então, o E, por que eles são menos utilizados? Porque eles trabalham com as extremidades. Então, você tira o que mede menos, você tira o que mede mais, né? São chamados Jesus, stakeholders não. Você tira o menor valor, tira o maior valor e fica com a média deles, né? Então aqui o que tem a capacidade mais alta, que tem a capacidade mínima, e a gente tem os valores comerciais, que são os intermediários, né? Então a temperatura em graus Celsius aqui, né? E a relação em milivolts. Então aqui exemplo, ó. Tipo T, tá aqui, ó, né? É muito usado. T, J e K são os mais usados. Então, tipo T, o condutor positivo dele vai ser feito de cobre e o condutor negativo dele vai ser feito de constantano. Ele vai fazer a leitura de uma temperatura mínima de menos 200 graus Celsius e uma temperatura máxima de mais 350. Ou seja, eu posso usar um termômetro desse, um sensor medidor de temperatura como esse, para medir
temperatura ambiente no Rio de Janeiro? Posso, porque nunca vai chegar a 200 graus Celsius e nunca vai chegar a mais 350. Então, está dentro do range, né, de medição. Então, o tipo J, né, o positivo, o condutor é feito de ferro, o negativo feito de Constantan. A temperatura, menor temperatura que ele tem a capacidade de medir é 0 graus Celsius e a maior, mais 750. Então, tipo E, né, positivo cromel e o negativo Constantan. Vai de menos 200 a mais 900 graus Celsius. Tipo K também é muito utilizado. O positivo, o elemento químico é o cromel, né, para produzir o condutor positivo. O negativo, né, o condutor, é o alumel e vai produzir menos 200 graus Celsius a mais 1250 graus Celsius. Tipo R, feito de platina com 13% de ródio, né, e o negativo puramente platina. Vai medir de 0 graus Celsius a mais 1450 graus Celsius. Tipo S, platina, mas com um pouco menos, né, de ródio, platina e 10% de ródio, e o negativo, puramente platina. Também vai trabalhar de 0 graus Celsius a mais 1450. E o termopar tipo B, platina, né, com 30% de ródio, né, e o negativo, platina e 6% de ródio. Ele é o que dá maior capacidade de medição, tá vendo? Ele mede até 1700 graus Celsius, mas ele não mede menos que 800 graus Celsius positivos. Bom, medição de temperatura por termômetro de resistência. Chamamos de termorresistências, né? Então, os métodos utilizados, os métodos de utilização de resistência para a medição de temperatura, né, iniciaram-se ao redor de 1835, tá? Com o Faraday, né? Porém, só houve condições de elaborar as mesmas atividades, né, os mesmos ensaios para a utilização em processos industriais a partir de 1925, né? Então, muito tempo depois que foi realmente adaptado para a indústria. Bom, princípio de funcionamento dele. Então, os bulbos de resistência, então ele tem bulbos de resistência, são uma espécie de sensores que se baseiam no princípio da variação da resistência em função da temperatura. Por isso que ele detecta a variação de temperatura e responde em variação ôhmica, né, variação de resistência. Os materiais mais utilizados para a fabricação desses dispositivos são sensores de platina, de cobre ou níquel, né, que são metais que apresentam uma característica de resistividade e condutibilidade, né? Bom, características de alta resistência, né, permitindo uma melhor sensibilidade do sensor, ter alto coeficiente de variação de resistência com a temperatura, né? Qualquer variação de temperatura ele já varia a resistência, então a sensibilidade boa, né? E ter rigidez, né, e ductibilidade para ser transformado em fios finos. Então são condutores fininhos, né, que passam pelo elemento sensor. Então a medição de temperatura por termômetro de resistência vai ter... aqui, ó. Isso aqui eu queria. Então vai ter basicamente esse aspecto aqui, ó, né? Então nós temos um encapsulamento, né, que é uma espécie de cilindro. Não precisa ser de vidro não. Na época, quando lançou, era de vidro, né? Hoje em dia é de aço inoxidável. E uma espiral de platina, né? Então essa platina aqui, ó, fazia a detecção, né, da temperatura e proporcionava aqui, ó, uma resistividade nesses condutores, uma variação de resistividade. Bom, vamos ver a característica de uma termorresistência de platina. Tá? Então, os termômetros de resistência PT100, tá? PT é porque é coeficiente de temperatura positivo, tá? Diretamente proporcional. Se aumentar a temperatura, aumenta a resistência. Se diminuir a temperatura, diminui a resistência, tá? O número 100 significa que a 0 graus Celsius vai proporcionar 100 ohm, tá? Tá 100 watts aqui, mas é 100 ohm,
de resistência. Ok? Então, 100 ohm a 0 graus Celsius. Perfeito? Tem outros também, tá? O PT100 ele é o mais badalado numa indústria, mas tem PT50. A 0 graus Celsius proporciona 50 ohm. Tem o PT100. Tem o PT500, né? Que a 0 graus Celsius proporciona 500 ohm. E tem o PT1000, que a 0 graus Celsius proporciona 1 kΩ, né? Então, o PT100, né, é o mais utilizado industrialmente devido à sua grande estabilidade, larga faixa de utilização, né, e alta precisão, devido à alta estabilidade dos termômetros de resistência de platina, né? Então, as mesmas são utilizadas como padrão de temperatura na faixa de menos 270 graus Celsius a 660 graus Celsius, né? E a estabilidade é um fator muito importante para uma indústria, né, devido à capacidade do sensor manter e reproduzir suas características de aumento diretamente proporcional, né, de aumento de temperatura, aumentar a resistência. Diminuir a temperatura, diminuir a resistência. Dentro da faixa especificada de operação. Então, um exemplo como ele é aqui, tá vendo? Então, tem o elemento sensor, né, a malha ali resistiva. Então, condutores de prata ou cobre prateado, né? E uma espécie de isolamento. E os terminais dele. Então, tem uma resina aqui por dentro, né? E os terminais dele conectados a condutores. Então, aqui, exemplo, padrão de ligação de 3 fios. Né? Tem 2 fios, 3 fios e 4 fios. Outro fator importante no sensor PT100 é a repetibilidade, que é a característica de confiabilidade do termômetro de resistência. Repetibilidade deve ser medida com a leitura de temperaturas consecutivas, né, verificando se a variação encontrada quando da medição novamente, né, for a mesma temperatura. Quais são as vantagens de utilizar, né, uma termorresistência, um PT100, de um termopar, por exemplo, né, ou de outros tipos de sensores de temperatura, medidores de temperatura? Então, possui maior precisão dentro da faixa de utilização, né, do que outros tipos de sensores. No range, né, maior precisão e exatidão dentro do range. Com ligação adequada, não existe limitação para a distância de operação. Então, você faz a ligação dele, você passa por um transmissor e pronto. Dispensa a utilização de fiação especial para ligação. Você usa com um cabo elétrico normal. Se adequadamente protegidos, permite utilização em qualquer ambiente. Tanto é que os sensores termorresistentes eles possuem encapsulamento para proteger. Tem boas características de reprodutibilidade. Em alguns casos, substitui o termopar com grandes vantagens das que nós comentamos acima. E as desvantagens? Né, são mais caros do que os sensores utilizados na mesma faixa, né, de temperatura. Deterioram-se com mais facilidade caso haja excesso de temperatura máxima a que ele é capaz de trabalhar. Temperatura máxima de utilização de 630 graus Celsius. Né? Então, se você quiser temperaturas sensor para temperaturas maiores do que 630 graus Celsius, não tem jeito, você tem que ir para os termopares. Né? E é necessário, né, que todo corpo do bulbo esteja com a temperatura equilibrada, né, para indicar corretamente lá na ponta, né? E o alto tempo de resposta dele, ele tem uma variação, demora mais para variar a resposta do que em relação aos termopares, por exemplo, né? Bom, então eu trouxe para vocês, né, a variável de processo temperatura, né? Espera aí que eu estou vendo mensagem aqui. Trouxe para vocês, né, a variável de processo temperatura. É claro, né, que existe mais um universo de coisas relacionadas e tipos de medidores relacionados à variável de processo temperatura, né? Mas eu trouxe para vocês as informações mais básicas, né, que vocês realmente precisam para essa cadeira, né, para essa disciplina. Ok? Na aula passada falamos sobre a variável de processo
a temperatura, a pressão, essa temperatura, a próxima a gente vai trabalhar com vazão ou com nível, né? E a seguinte a gente inverte, né? Para concluir as 4 principais variáveis de processo. Aí a gente vai para a parte prática, né? Que é estudos com o uso da pressão para equipamentos pneumáticos e hidráulicos. Eletropneumáticos e eletrohidráulicos também para aproveitar. Ok, galera? Alguma dúvida em relação à nota de aula de hoje? Não, de boa? Eu estou encerrando agora, mas eu estou disponível a vocês até umas 5, 10, 5 para as 8, tá? E eu vou aproveitar, vou dar uma editada nesse vídeo aqui para ele ficar mais leve, ficar mais objetivo, e vou postar para vocês lá agora no canal do YouTube, né? Porque eu expliquei na mensagem para vocês que eu não estava tendo condições, já estava com mais de 95% do drive, eu ia ter que começar a excluir coisa de lá, e se vocês quisessem rever, não ia conseguir. Então hoje ainda eu estou postando lá para vocês. Beleza? Então, se a galera não está com dúvida agora, a gente finaliza a aula, mas eu continuo disponível a vocês. Se eu vou disponibilizar a apresentação tá no Sigur disponível, não teve acesso não? Eu deixei ela lá no Sigur disponível. A apresentação completa da aula. Dá uma olhadinha lá, se por um acaso não conseguir baixar, aproveita e me sinaliza aqui. Beleza?